Você está assistindo o Ministério da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva 24 horas. Porque a vitória dele é nossa vitória. Esse ministério tem como pastor primaz o reverendo José Santana, um profeta para a nossa geração. Ele não virá mais para morrer, seu sacrifício foi um só, ele virá para reinar. Aleluia! Temos um compromisso com a pregação do Evangelho, a mensagem da cruz, pois acreditamos que somos os 7.000 que não se curvaram e vêm pregando a centralidade da pregação na pessoa de Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o programa da Assembleia de Deus Central em Gramacho, uma igreja viva, 24 horas, uma igreja que ama você. De segunda a sexta, nós estamos através do Facebook, YouTube, compartilhando a palavra de Deus, orando por você e contando aquilo que Deus tem feito na nossa igreja, nesse ministério, que são muitos milagres. Nós queremos que você também seja abençoado. E para isso, nós vamos daqui a pouquinho mostrar uma grande mensagem pregada pelo nosso reverendo José de Santana Santos no Templo Central da Igreja Viva, que fica na Avenida Darcy Vargas, 701, no bairro de Gramacho, Duque de Caxias. Olha que tem pessoas que têm sido muito abençoadas nesse endereço. Eu sou um deles. Jesus mudou a minha vida nesse lugar e Ele quer mudar a sua também. Você vai acompanhar um trecho da mensagem e já nós vamos fazer a oração da hora nona por você e contar aquilo que Deus tem feito na nossa igreja. Não saia daí, porque Deus vai falar ao seu coração. Olha só. E aí chega um convite para eu ir trabalhar lá em Copacabana numa clínica terceirizada, era uma policlínica que tinha fisioterapia, e aí um colega de faculdade que não trabalhava com ortopedia me convida para trabalhar nessa clínica, que era consultar, era lá na Galeria Menescal. E aí a Juliana se forma e nós vamos trabalhar lá na consultar. E a consultar era o seguinte, ele deu a sala para a gente e falou, ó, vocês agora se viram e a gente divide o lucro. Então, lá na consulta, a gente teve experiência de pintar a parede, teve experiência de pendurar cortina, teve experiência de reformar a maca, a gente teve experiência de lavar banheiro, de lavar a sala. E isso foi subindo para Deus. E aí, o que aconteceu? Um dos médicos que trabalhava nessa clínica viu o nosso trabalho lá e ele estava comprando uma clínica que estava falindo lá em Copacabana. E ele me convidou para trabalhar nessa clínica, que ele estava comprando junto com sócios e queria levantar essa clínica. Lá em Copacabana existem ainda 3 clínicas ortopédicas. Não vou citar o nome porque está indo para a internet, está gravando, eu não posso falar. Mas essa clínica que eu estou hoje, ela era líder nessa época de mercado, e aí tinha uma outra clínica, e aí tinha essa outra clínica que nós assumimos a pior clínica que tinha em Copacabana, que estava sendo comprada. E Deus nos levou para lá, eu e a Juliana, eu como coordenador, a Juliana me auxiliando na coordenação, fazendo toda a parte de papelada, que eu sou muito ruim nisso, e eu criando as coisas, e eu inventando um monte de coisa, e o Espírito Santo me inspirando para fazer um monte de coisa, e nós montamos todo o serviço de fisioterapia da clínica, criamos um monte de coisa. A gente pegou a clínica com faturamento, não posso falar valor, mas a gente multiplicou em 300% o faturamento da clínica em um ano. E aí Deus foi abençoando essa clínica porque a gente estava lá. E essa clínica, que era a pior, se tornou a melhor de Copacabana. Cresceu o negócio dos camaradas, expandiu. E a gente ficou lá durante 8 anos. Nesse período de 8 anos, eu sempre estava com os sócios falando, eu quero ser sócio também. Eu quero ser dono também. Me dá uma fatia aí também. E eles, que não são bobo nem nada, não quiseram dar, e estão certos, o negócio é deles. E Deus estava preparando algo para mim. E nós aprendemos muito nessa clínica. Nós passamos 8 anos lá e foram 8 anos abençoados.
E sempre, e nesse período, gente, ó, nesse período dessa clínica que a gente saiu há pouco tempo, amor, nós fomos para a Copa. quando a gente foi para consultar, então, aí o reverendo, a gente saía muito cedo de trem, voltava muito tarde, recém-casado, lembrou? Lembrei. Então, aí eu entro aí. Então, o que aconteceu? O pastor Leonardo, era o início da obra lá em Copacabana também, a igreja funcionava no hotel, e o pastor Leonardo ia, evangelizava durante o dia e voltava para cá, e ele passou a voltar com a gente no Ford Ka que a gente tinha, assim, ar-condicionado bem apertadinho. Vocês imaginam o pastor Leonardo, alto, dentro de um Ford Ka bem apertadinho, e ele vinha falando com a gente, olha, vocês têm que vir para a Zona Sul, vocês têm que vir para a Zona Sul. E aí o nosso reverendo também falou isso comigo, uma vez a gente, no comentário, a gente pega as coisas assim, né? E aí o reverendo falou, olha, eu acho que Deus está chamando vocês para vir para a Zona Sul. Aquilo ali, para mim, foi a ordem. Foi um comentário que eu falei, é Deus que falou, já era, eu vou, vamos, bora. Fui, gente, e aqui a gente estava acostumado a pagar, e eu posso falar de valores porque já mudou. Aqui a gente estava acostumado a pagar R$600 de aluguel. Lá em Copacabana, o aluguel era R$1.300, só que eu não ganhava isso. Eu falei, a gente vai lá e Deus vai prover. A gente foi, gente, a gente nunca atrasou um aluguel, e a gente ia morar num kitnetzinho, no kitnet não, era um quarto e sala, mas a cozinha era dentro de um armário. Era uma coisa muito miúda, muito pequena, era um aperto terrível, mas a gente estava ali feliz da vida, satisfeito, alegre, contente, e ali nós começamos a frequentar o culto de Copacabana. Então a gente cresceu muito na fé, com um pastor bíblico que imita a fé do nosso reverendo, que é o pastor Leonardo. Eu sou testemunha, eu convivo com o pastor e tem fé, é homem de fé, e eu fui muito abençoado e sou muito abençoado hoje, porque a fé prática dele inspirou a minha e eu tomei atitude de fé por causa disso. E começou a acontecer, gente, algo que eu nunca imaginava, que é representar o pastor quando o pastor não está. Então o Espírito Santo moveu o pastor e falou, ó, eu estou indo viajar, você vai ficar aí, você vai dar a palavra. Eu nunca imaginei que eu ia ser pregador do evangelho, eu sou tímido, eu sou brincalhão, mas eu sou tímido. E o pastor começou a me confiar isso, e que eu vejo assim, que de toda a ascensão que eu tive na minha vida, essa foi a maior, você pregar o evangelho, você ser chamado por Deus através do pastor, e o pastor confiar, você prega a mensagem, prega a palavra. E o pastor me ensinou a hermenêutica, homilética, me ensinou a preparar o esboço, me corrigiu e me corrige até hoje muito, eu sou muito corrigido, graças a Deus. E aí nesse período, né, a gente foi ajudando, foi cooperando o pastor nesses 8 anos, depois surgiu a Missão Barra, e a Missão Barra surgiu assim, nós fizemos o culto no hotel, qual era o nome daquele hotel gigante? O Windsor Barra. E aí eu fui para o Windsor Barra cooperar e ajudar lá, e eu estou lá ajudando como todo mundo está. E daqui a pouco a gente está lá 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, e vai indo, daqui a pouco Deus leva a gente para o Hotel Gaivota. Só que quando a gente vai para o Hotel Gaivota, o pastor me chama e fala, olha só, você vai, e você agora vai ser o meu representante lá. Você vai representar a igreja, vai me representar lá na Barra, quando eu não tiver, você vai lá e toca a obra. Gente, eu abracei aquilo ali. Você ser confiado de ser um representante do pastor, numa igreja filial, eu abracei aquilo como Deus me chamando para ajudar mais ainda na obra. E aí o que eu fiz, gente? Eu fechei a minha agenda às segundas-feiras. A partir do meio-dia, eu estou a serviço do Senhor, e lá se vai já o quê? Uns 7 anos. E aí o que aconteceu? O sucesso. A gente teve muito sucesso lá, e aí surgiu, a fama foi se espalhando entre representantes de laboratório, médico, tudo mais, e aí um representante, um dia lá na clínica que eu estava trabalhando, eu falei com ele, poxa, você não sabe de nenhuma clínica que está ruim das pernas, que está querendo passar, que está querendo vender, mas eu queria comprar a clínica sem dinheiro, não tinha dinheiro, tinha fé, estava orando, eu prosperei, nós prosperamos, mas a gente nunca foi ganancioso, a gente nunca teve essa sede de ficar rico, de ganhar dinheiro louca,
acima da obra de Deus, acima de fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? Não é? Então, desse processo de muito desafio lá em Copacabana, muito desafio, porque lá em Copacabana, gente, a gente é desafiado e a gente responde desafio. A igreja de Copacabana é uma igreja de fé, porque o pastor tem fé e a gente responde mesmo. Então a gente participa muito. O que aconteceu? Um paciente, gente, movido pelo Espírito Santo, só pode, me deu 100 mil reais. É milagre. Pediu a minha conta, eu que não sou bobo dei. Daqui a pouco eu fui olhar o extrato, tinha lá 100 mil reais. 100 mil reais. Aí eu tirei o dízimo, né, que foi o cheque, né, e guardei o restante para a gente comprar o imóvel. E aí e aí foi se passando o tempo, e aí surgiu essa situação da clínica. Né, o representante falou com esses médicos dessa clínica que eu estou hoje, que é minha, e o médico me chamou lá e falou: olha só, a clínica está quebrando, eu já avisei os funcionários que até o final do mês eu vou fechar a clínica, a gente vai abrir falência, a dívida é gigantesca, eu não tenho como pagar, você quer entrar e resolver? Aí eu falei: é a resposta das minhas orações. E aí eu falei com ele: olha só, é o seguinte, pior que tá, não vai ficar, só que eu vou entrar nisso aí, e se der lucro, todo lucro é meu. Vocês vão me dar carta branca, vocês vão me dar autorização para tudo, vocês vão deixar eu fazer o que eu tiver que fazer, e quando der lucro, só quem vai ter direito de tirar dinheiro daqui sou eu. Vocês concordam com isso? Concordo, vai lá. Porque na mente deles, o que eles pensavam? Entrou um maluco que vai assumir uma dívida que a gente fez. Eu vou tirar o meu nome, o meu CPF, e vou deixar o dele lá, e quando sujar, ele que pague a dívida. De aproximadamente R$1 milhão só, tá, gente? Mas Deus me deu fé, Deus me preparou para isso, e o meu sonho era ter uma clínica. Nem sempre, gente, o mais fácil é o que é de Deus. Deus vai mandar para você a pedreira, para que o nome dele seja glorificado. A glória é maior, ele é o dono de tudo. Aleluia. A gente fica esperando, às vezes, a molezinha da mão de Deus, e Deus vai mandar a pedreira para glorificar o nome dele. E aí, o que aconteceu, gente? Eu assumi esse negócio. E aí, na minha mente era o seguinte: eu ia assumir a Barão de Ipanema, eu ia mudar a gestão da Barão, eu ia fazer a Barão crescer, e lá na outra clínica que eu era funcionário, eles iam aceitar de forma maravilhosa, e eu seria um parceiro deles nos negócios. Não foi assim que aconteceu. E aí a gente foi buscar o pastor Leonardo ligou para o reverendo estava em reunião com os pastores, e imediatamente ele falou: manda ir para o templo que eu estou indo para lá. Gente, isso eram altas horas da madrugada. Louvamos a Deus pela vida do nosso reverendo, pastora Cristina. Esse episódio foi um episódio que nós temos que falar direitinho, para mostrar que o William, esse testemunho lindíssimo, mas foi uma falha do nosso irmão William, que andou costurando essa clínica, estando em outra. Foi. E os donos da clínica, que foi a clínica que abriu as portas em Copacabana, se sentiram ofendidos, né, Juliana? Sim, senhor. Eles se sentiram, poxa, o William está aqui e está negociando outra clínica, um concorrente. Aí eles começaram a perseguir, começaram isso, começaram aquilo. Nós estávamos com o nosso reverendo no Flamengo, alguns pastores, e então o William me liga, a situação estava crítica. Aí a gente passa para o reverendo, a pastora Cristina estava, e o reverendo, isso ia dar assim o quê? Meia-noite? Sim, senhor. Né? Aí o reverendo fala assim: manda ele ir agora lá para Copacabana, que nós vamos sair daqui e vamos para lá, para a igreja. Aí o reverendo, a equipe, nós fomos para a igreja. E o William chega, aí ele vai contando a versão dele, né? Para ter a razão, tipo assim, o reverendo vai ficar do meu lado, vamos ver se o que ele vai falar. Aí ele mostra o quadro de trabalho dele, a inteligência, que Deus deu uma inteligência, Deus, ao William, Deus deu. E ele conta, e o reverendo ouvindo, sabe? O reverendo está ali, prestando atenção, e captando a revelação de Deus. E aí Deus então, aí o reverendo está ouvindo, aí o reverendo para assim e fala: não, mas você errou.
Então, Foi, e ele estava quanto tempo? 10 anos? 8 anos lá. E ele assim, não, mas eu estou 8 anos, reverendo, e isso e aquilo, como é que eles querem? Assim, o reverendo falou assim, peça a conta. Mas reverendo, eu estou lá, peça a conta que Deus vai te abençoar. Eu não vou me esquecer disso, porque eu estava lá, né, Juliana? Nós fizemos a carta de demissão sentado lá na mesa. Na mesa foi feita a carta de demissão. Vamos fazer a carta de demissão agora. E o William ainda falou assim, só eu que é para pedir demissão. Tipo, porque ele e a Juliana eram funcionários da clínica. Sim, senhor. Então ainda existia uma esperança lá no fundo, assim, no fundo. Só eu que vou pedir demissão, a Juliana vai ficar então, né? Mas não, o reverendo falou, pede os dois. Os dois. E aí ele pediu conta, né, William? Sim, senhor. Obedecendo, por quê? Uma das coisas que o reverendo nos ajuda, todos nós, e ajudou no William, é no caráter. Se eu errei, eu abro mão. Sim, senhor. Se eu errei, eu tenho que abrir mão. E assim foi, só que ele vai falar, por abrir mão, o que aconteceu? Ainda tem mais cura aí, por quê, gente? Lembra que eu falei do sucesso? Eu tive sucesso até esse ponto. E aí o que aconteceu, gente, Amor, nesse período de 8 anos? E assim, o reverendo orientou nos mínimos detalhes, lembra? Faz a carta de demissão, amanhã lá, chega lá, pede perdão aos médicos, diz que vocês erraram e que por isso vocês estão arcando com a consequência de pedir a demissão. Não, foi sério, Deus deu tudo ao reverendo. Vai lá, pede perdão aos médicos. Porque eu não vi a maldade nisso, mas com a mente aberta, a minha mente é desse tamanho. Vendo a mente de forma aberta, realmente não deveria ser feito o que eu fiz. O que aconteceu, gente? Nesse momento de sucesso, eu tirei a glória de Deus e comecei a acreditar na minha força, na minha inteligência, e eu deixei de acreditar que a provisão, o socorro, o sucesso, tudo isso vem de Deus. Tudo isso vem de Deus. O sucesso, a vitória, as conquistas, a prosperidade vem de Deus. E eu comecei a ficar carnal. Orava, pedia a Deus, buscava a Deus, estava nos cultos. Mas nesse quesito, eu comecei a errar. E foi piorando. Como? Eu fiquei 4 meses infiel no dízimo. Roubei de Deus durante 4 meses. O que aconteceu? Obedeci o reverendo, fiquei desempregado da Ortoberg e fui para a minha clínica. Só que a clínica que eu fui, que eu estou até hoje, gente, era uma clínica que dava vergonha de entrar. Piso solto, parede suja, tudo horrível. E não tinha como ganhar dinheiro ali. Eu fui acometido, gente, de uma depressão. Que eu não queria mais levantar da cama. Só queria chorar. E aí a Juliana viu na situação, ligava para o pastor e falava, pastor, a situação aqui está russa. E eu não conseguia ir trabalhar. Por quê? Acabou o chão. E ainda descobrimos 1 mês depois que a Juliana estava grávida do João. Uma semana depois. Aí eu falei, misericórdia. Uma mulher, uma filha, outro filho na barriga e uma clínica quebrada. Mas eu obedeci o profeta, o homem de Deus. E aí eu fui para o templo buscar ajuda. E ficava lá no templo orando, como eu fazia aqui. Eu fui fazer lá. E aí o pastor vinha e palavra, oração, até eu confessar o meu pecado. Foi falar, pastor, eu errei. Eu estou sonegando o dízimo, mas eu vou restituir. E aí houve o tratamento, um arrependimento, peguei tudo aquilo. Ó, como é que se quebra a avareza, o pessoal que está aí na internet. Ensinar vocês agora a quebrar a avareza, que eu caí, mas graças a Deus eu fui restaurado, vocês vão aprender como. Área financeira, o sucesso, gente, pode ser um perigo, uma história bonita que poderia se estragar toda, mas graças a Deus pela restauração. O pastor conversou comigo, o pastor orou, o pastor me deu a palavra, e eu ia para o templo todo dia, gente, igual um mendigo. Eu chegava no templo, às vezes, antes dos missionários abrir o templo. Os missionários abrem o templo às 8, eu sentava lá, 7h30, 7h40 da manhã, ficava lá. Igual um mendigo. E eu ia ficar lá orando, buscando de Deus um socorro. E aí eu confessei, o pastor,
né? E eu fui restituir todos os meses que eu roubei o dízimo. Mas aí ainda havia avareza no meu coração. E aí o Espírito Santo foi fazendo a obra, e o arrependimento, quando a gente está arrependido, a gente não mede consequências e não deve medir mesmo. E eu arrependido, o que eu fiz? Eu vou quebrar a avareza. Como é que eu vou quebrar a avareza? Eu vou fazer oferta grande. E aí foram 3 ofertas de R$5.000, né? Toma a primeira, a avareza saiu, não saiu, então bora de novo. Toma a segunda, na terceira a avareza foi embora, eu fui liberto e restaurado para a glória de Deus. Gente, sabe o que aconteceu depois dessa restauração? A clínica suja, a clínica bagunçada, uma recepção horrorosa, um serviço muito ruim. E eu sem botar, e eu sem colocar a minha mão, eu sem botar o feeling do negócio, aquilo que eu achava que era mais poderoso, que era o meu métier, eu não consegui fazer isso, mas Deus começou a encher a clínica. E eu nem ia para a clínica, eu só ligava para a clínica e eu só recebia relatório, olha, a clínica está enchendo, a clínica está enchendo, a clínica está enchendo, a clínica está enchendo, a clínica está enchendo. Deus foi mandando os clientes para a clínica, independente de eu estar fazendo as coisas lá. Sempre que Deus encontra as pessoas, vão encontrá-las nas situações existenciais desafiadoras. Como é que Deus encontrou Abraão? O encontrou na idolatria, o encontrou perdido, o encontrou já com idade, bem casado com uma mulher chamada Sarai, que depois ia se tornar Sara, mas tinha um problema, ele não tinha filhos. Como é que Deus vai encontrar Moisés? Vai encontrar um homem alimentando um fracasso. Ele que foi criado em toda a cultura dos egípcios, correto? Vendo que seus irmãos estavam sendo maltratados, achou que eles poderiam pensar que ele ia libertar e tentou fazer alguma coisa e fracassou. Teve que sair fugido do Egito. Mas agora ele está na obscuridade e se encontra e vai pastorear ovelhas. É assim que Deus encontra. Será que você já se esqueceu como foi que Deus te encontrou, meu amado irmão? Como é que você estava quando Deus te encontrou? A humanidade tem história em comum, não importa que ele seja um homem de literatura, ou um homem de cinema, ou um grande vendedor, né, de músicas, não importa que ele seja, todos estão em uma situação que só há um que poderá mudar, que é o meu Deus, que é o seu Deus, que é o nosso Deus. Sempre é Deus indo às pessoas, isso é maravilhoso, porque isso foi uma preparação para o que aconteceria na cruz. O ponto de encontro entre o homem e Deus, Deus marcou na cruz. É sempre Ele quem toma a iniciativa. Você já parou para pensar nisso? Você precisa contar que você conheceu alguém interessante, que não vai te decepcionar, alguém interessante que não vai te usar, alguém interessante que não vai te manipular, mas alguém que vai mudar a sua vida, vai te libertar. E através de você quer chegar também nas outras pessoas. Deus nos chamou para juntos, estamos no mundo, em diversas partes, não é? E é muito interessante que quando Deus nos chama, a nossa garantia não é o que estamos vendo, mas é aquilo que Deus vê e diz em sua palavra. Eu quero que você acompanhe agora testemunhos de pessoas que, em meio à pandemia, têm sido extremamente abençoadas através da fé no Senhor Jesus Cristo e nas suas promessas. Nós tivemos nesse período de pandemia, pessoas sendo curadas, inclusive muitas orações respondidas de pessoas que testaram positivo para a Covid-19, mas as orações chegaram aos céus e Deus respondeu. E você vai ver também que não apenas as doenças, mas Jesus tem feito milagres na vida financeira, famílias e diversos milagres. Eu quero que você acompanhe agora mais um desses grandes testemunhos
de grandes coisas que Deus tem feito nessa igreja. Olha só. Louvado, exaltado, magnificado seja o nome do Senhor. A Deus toda a honra e toda a glória. Obrigado, reverendo, pelas suas orações. Eu louvo a Deus pela sua vida, louvo a Deus pela vida dos pastores e de todos os irmãos que oraram por mim e dos intercessores. Para quem não me conhece, eu me chamo Betânia Rodrigues, faço parte da Igreja Sede há 26 anos. Fui diagnosticada com Covid-19, onde eu tive 50% do meu pulmão infectado, corrente sanguínea infectada, dores terríveis no cérebro. Todos os sintomas que vocês sabem que o Covid-19 traz, eu tive todos. Né? E eu passei por momentos muito difíceis. Né? Eu fui atendida no Hospital Adão Pereira Nunes, em Saracuruna, onde eu fui muito bem atendida pelo hospital, pelos médicos. Né? O médico, quando ele viu meus exames, ele na mesma hora, ele falou, eu tenho que te internar. Tá? E ele falou, eu tenho que te internar, mas eu não posso te internar. Porque ele não queria me deixar jogada, como estava lá. Lá tinha uma sala onde ele me mostrou, onde tinha um monte de pessoas infectadas com Covid-19, esperando uma UTI, e não tinha vaga. Né? E ele falou, eu não posso fazer isso com você, eu não posso. Aí ele pegou, olhou dentro dos meus olhos e falou, eu vejo dentro dos seus olhos que você vai conseguir se recuperar em casa. Eu vejo dentro dos seus olhos que algo vai te ajudar. E eu já entrei no hospital, que eu fui à noite, já ouvindo o culto. Eu não perdi em momento nenhum o culto, todos os dias eu estou assistindo os cultos. Então, eu já entrei lá no hospital desse jeito e sabendo que aonde eu estou, o Espírito Santo está. Em momento nenhum, eu sabia que eu não estava só. Entendeu? Então, o médico, ele me instruiu muito bem como é que eu deveria me comportar em casa. Então, eu vim para casa, eu exerci a minha fé, eu fiquei em isolamento total, né? E é uma coisa terrível. Quem passou por isso, ou quem está passando, sabe como é difícil você ser cercada de pessoas que te amam e ninguém se aproximar de você. E aqui dentro do meu quarto, eu passei por momentos terríveis, de falta de ar, de dores na cabeça, de tudo. E teve um momento que eu sabia, nesse momento eu sabia que eu estava desfalecendo. Eu sabia que eu estava já partindo. E foi um momento à noite onde eu não consegui nem me concentrar no culto de tanta falta de ar que eu estava. Né? O pastor Evandro estava dirigindo o culto. Naquele momento que o pastor Evandro estava dirigindo o culto, eu só ouvi ele falar assim, você que está em casa, você mesmo que está em casa, em isolamento, com muita falta de ar. Deus, nesse momento, está soprando em suas narinas. Deus, nesse momento, está te dando a cura. E eu exerci a minha fé e tomei posse daquilo, né? E eu realmente, naquele momento, eu voltei a respirar. E eu já estava desfalecendo, né? O meu esposo, ele colocou uma panela dentro do meu quarto e uma colher, para que todas as vezes que eu estivesse passando muito mal, eu tocasse, batesse naquela panela, para poder ele ou alguém vir correndo para poder me ajudar. E nesse momento que eu estava passando mal, que eu estava desfalecendo, eu não conseguia mais me levantar, eu não conseguia falar, eu não conseguia fazer absolutamente nada. Então aqui era eu e Deus. Então o tempo todo eu sentia a presença de Deus, o tempo todo eu sentia, cada vez que eu passava mal, eu sentia Deus tocando no meu ombro, eu sentia Deus me abraçando, eu sentia Deus soprando em minhas narinas, eu ouvia a voz de Deus dizendo, você não está só, eu estou contigo. E eu fui exercendo a minha fé, eu me revesti da armadura de Deus, eu sabia que onde eu estava, o Espírito Santo estava. Então, o tempo todo eu estava focada na palavra, o tempo que eu estava melhor, eu pegava, ficava lendo a Bíblia, ficava em espírito de oração, eu assistia os cultos até durante o dia, dentro do quarto. E Deus me deu a vitória.
que vai subir. Perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira, Allah me santifica. Somos a igreja que vai subir. Perto está o arrebatamento, estamos prontos a dar nossas vidas pra defender toda a verdade. Jesus vai mostrar toda a sua glória, desmascarando o inimigo, quebrando toda a maldição com a espada do Espírito. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira, fala, me santifica. Quero ouvir a sã doutrina, quero toda a verdade. Ver relâmpagos e trovões, o fluir de muitas águas. Fala que teu servo ouve, lava-me e purifica-me. Sopra toda a poeira, fala, me santifica. Me purifica, sopra, me santifica, lava, 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 Olá,
Você que acompanha as mensagens pregadas pelo nosso reverendo José Santana no YouTube, AD Gramacho TV, temos novidades. O programa Mundo Real, que vai ao ar de segunda a sexta, às 15 horas, está com uma nova identidade. O compromisso com a pregação do Evangelho é o mesmo, porém com novos conteúdos. Pregações, entrevistas exclusivas, devocionais, testemunhos, congressos e muito mais. Baixe agora o aplicativo da AD Gramacho, siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram e se inscreva no canal do YouTube AD Gramacho TV e fique por dentro de tudo que Deus tem feito neste ministério. Que Deus te abençoe. Shalom. Chegou o momento de falar com Deus. Nós vamos pedir a Deus por você, sua família, qualquer necessidade que você esteja precisando que o Senhor resolva. Jesus, ele é especialista em causas impossíveis. Talvez seja o seu caso. Se você tem algo difícil, se você tem um problema que aos olhos humanos não tem solução, eu quero dizer para você que nada é impossível para Deus. E juntos nós vamos orar por você e falar com esse Deus que nunca perdeu batalhas e não é a sua que ele vai perder. Vamos orar? Querido Deus e Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora, meu Deus, por cada uma das pessoas que todos os dias elas têm acompanhado a programação do Mundo Real através do Facebook, do YouTube, ou ela baixou o aplicativo da nossa igreja e tem acompanhado as pregações do nosso reverendo. E agora, meu Deus, nós estamos apresentando ao Senhor os problemas, as causas, os gigantes que cada um tem enfrentado. O Senhor Jesus Cristo, a palavra de Deus diz em Mateus 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Que essas pessoas sejam curadas, libertas, o casamento seja transformado. Meu Deus, que milagres aconteçam, porque a Tua palavra, meu Deus, diz que nada é impossível para Ti. Senhor, eu te peço, socorre essa família, o amigo que participa conosco e que eles possam testemunhar junto, meu Deus, com muitas pessoas que tem sido abençoado na nossa igreja. Meu Deus, traga a paz no coração de cada um deles. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero que você participe de uma de nossas reuniões na Avenida Daci Vargas, 701, no bairro de Gramacho, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Se você mora no centro do Rio, nós estamos nos reunindo na Rua Barata Ribeiro, número 99, em Copacabana. Eu quero agradecer a todos vocês que não perdem um dos nossos programas através do YouTube, do Facebook ou nosso aplicativo. Que Deus abençoe você. Nós damos sequência à nossa programação e não esqueça, faça-nos uma visita. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Que Deus te abençoe e até a próxima. Shalom.